Olá, meus queridos, bom dia a todos. E hoje nós iremos iniciar nossa aula de geografia. Hoje nós iremos começar os estudos sobre a região norte. Hoje nós vamos saber algumas das características principais dessa região e também sobre a sua cultura, certo? Então eu preciso que todos prestem bastante atenção porque o assunto é bem grande. Vamos começar? A região norte ela ocupa metade do território brasileiro. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras, ou seja, a maior, né? Mas, devido à grande quantidade de rios e florestas, é a que possui menor população. Quanto à divisão político-administrativa, ela é composta por 7 estados. Estado do Pará, a sigla é PA e a capital é Belém. Estado de Roraima, a sigla é RR e a sua capital é Boa Vista. Estado de Rondônia, a sigla é RO e a sua capital é Porto Velho. Estado do Acre, a sigla AC e a sua capital é Rio Branco. Estado do Amazonas, a sigla é AM e a sua capital é Manaus. Amapá, a sigla é AP e a sua capital é Macapá. E por último, o estado do Tocantins, que a sua sigla é TO e a sua capital é Palmas. A região norte ela tem como limites ao norte a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Ao sul, a Bolívia, Mato Grosso e Goiás. Ao leste, o Maranhão, o Piauí e a Bahia. E ao oeste, o Peru e a Colômbia. Agora nós iremos estudar sobre os aspectos físicos da região norte, primeiramente o relevo. São encontradas 3 formas principais de relevo na região: planícies, depressões e planaltos, predominando os terrenos de baixas altitudes. A principal planície da região norte é a planície amazônica, que possui diversas áreas inundadas pelo rio Amazonas e pelos seus afluentes. Agora nós vamos falar sobre o clima. O clima predominante é o equatorial, cuja característica principal é ser quente e úmido. No final da tarde, quando o sol desaparece, a temperatura volta a cair, o que provoca a condensação do vapor de água e, portanto, a precipitação em forma de chuvas, conhecidas como chuvas de convecção ou chuvas de hora certa. Isso ocorre porque, quando o sol aparece, a temperatura aumenta e, como consequência, aumenta também a evaporação das águas, dos recursos hídricos e a evapotranspiração dos seres vivos, plantas e animais, o que aumenta a quantidade de vapor de água na atmosfera ao longo de todo o dia. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. A bacia hidrográfica do rio Amazonas é a principal bacia da região. As chuvas que alimentam os rios dessa bacia hidrográfica são bem marcadas. E o período da seca é entre os meses de junho e setembro. Ainda nessa bacia encontramos a Ilha do Bananal, a maior ilha genuinamente fluvial do mundo. Os rios em geral são extensos e caudalosos, drenando terras de altitude normalmente pouco elevada. Vegetação. E essa vegetação do Amazonas, como é que é? Quanto às formações vegetais, a maior parte da região norte é coberta pelo bioma Amazônia, ou seja, por uma floresta ombrófila densa, correspondente à floresta amazônica, que é uma floresta tropical fluvial. Na parte norte da região, é possível encontrar a savana estépica, correspondente aos campos de Roraima. No sul da região, ocorre contato entre diversos tipos de vegetação. E essa região, gente, ela possui uma biodiversidade muito importante para o Brasil.
A grande diversidade de fauna e flora da floresta amazônica é explicada pela combinação de diversos elementos. A latitude e o relevo determinam a temperatura, e os ventos, a umidade e a quantidade de águas dos rios. Assim, o clima e a umidade juntos possibilitam o desenvolvimento de tanta diversidade. Demografia da região norte. Apesar de ser a maior das regiões brasileiras, a região norte ela é a menos povoada, ou seja, sua densidade demográfica é a menor entre todas as regiões. A maior parte da população da região norte é descendente dos povos indígenas, que hoje se encontram bastante reduzidos. Embora ainda existam tribos que nunca tiveram contato com outros grupos sociais por viverem em locais de difícil acesso na floresta amazônica. A população vem aumentando devido ao surgimento de novas áreas agrícolas nas últimas décadas, que atraem imigrantes de todo o país para a região. Com esse povoamento, a população puramente indígena diminuiu e a população cabocla, resultante da mistura entre indígenas e brancos, aumentou. Há um maior contingente populacional nas áreas urbanas, especialmente capitais e nas margens dos rios, onde vivem as populações ribeirinhas. E aí, no livro de vocês, na página 97, ele pede para que vocês observem, né, os dados do gráfico. Esse gráfico ele foi feito pelo IBGE, né, que é o instituto responsável por estar fazendo essas pesquisas, no ano de 2015, onde vem mostrando cada estado da região norte a sua quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Alguns tipos humanos bastante característicos da região norte são os ribeirinhos, seringueiros, barqueiros e vaqueiros. Os ribeirinhos vivem nas margens dos rios e, em geral, residem em palafitas. Os seringueiros se dedicam à extração de látex da seringueira. Os barqueiros praticam a pesca e movimentam o comércio interno. Já os vaqueiros vivem nos campos, em Roraima e em alguns locais na ilha de Marajó, no Pará. Economia da região norte. As atividades econômicas mais importantes da região norte são o extrativismo e a indústria, sendo também fundamental a contribuição da agricultura, da pecuária e do ecoturismo. Agora nós vamos aprender sobre um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, extrativismo. No extrativismo vegetal, destaca-se a exploração do látex e da madeira de espécies como a seringueira, a caçanheira e o buriti. No animal, a atividade pesqueira. E no extrativismo mineral, a extração de ouro em Serra Pelada, ferro na Serra dos Carajás e, em menor quantidade, jazidas de alumínio, estanho, manganês, níquel, cassiterita, petróleo e gás natural. Além disso, a região abriga uma mina de diamantes que é propriedade dos indígenas que fica na Cinta Larga. O extrativismo se destaca em virtude da imensa diversidade de flora e fauna da floresta amazônica. Agricultura. A agricultura ela é marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. As lavouras mais comuns são as de arroz, guaraná, cacau, mandioca, maracujá, cupuaçu, coco e pimenta do reino. Atualmente, o cultivo de maior destaque é a soja, especialmente no estado de Tocantins. Pecuária. Na pecuária, destaca-se a criação extensiva, na qual os animais são criados soltos em pastos, que são formados a partir das queimadas das matas nativas. Devido à necessidade de áreas limpas para os pastos, o desenvolvimento dessa atividade econômica da região ocasionou inúmeros desmatamentos, principalmente nos estados que hoje fazem parte da Amazônia Legal: Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão e Rondônia. Podemos destacar ainda a criação de búfalos na ilha do Marajó, no Pará.
A indústria. O setor industrial da região norte se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. É formado principalmente por indústrias de bem de consumo, relacionadas às matérias-primas do extrativismo vegetal, animal e mineral da região. Na Zona Franca, também é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletroeletrônicos e de informática. Atualmente, destacam-se polos industriais e agropecuário e biotecnológico. Comércio e a prestação de serviços. As atividades ligadas ao setor de serviços, como bancos, escolas e universidades, se concentram principalmente nas capitais, que apresentam o comércio mais desenvolvido. O turismo é uma atividade que contribui para o crescimento da região. É cada vez maior o número de turistas que visitam os estados do norte, atraídos pelas belezas naturais e culturais do local. Os turistas se encantam ao conhecer o magnífico bioma Amazônia e ao realizar atividades como a navegação fluvial em barcos típicos da região. Alguns dos pontos turísticos de destaque da região norte. No Pará, o Mercado Ver o Peso, o Teatro da Paz, que tem a foto aí no livro de vocês, as praias e os campos da Ilha de Marajó. No Amazonas, a Zona Franca de Manaus, a Festa de Parintins e o Teatro Amazonas. Aí eu coloquei no vídeo a imagem interna, do Teatro da Paz. Já que aí no livro de vocês tem a parte externa, eu coloquei a parte interna para vocês observarem a beleza desse teatro. Agora vamos para os exercícios da página 102 a 106. É muito importante que vocês estejam acompanhando o vídeo para responder o livro de vocês, a fim de responderem corretamente, tá certo? Primeira questão. Ligue os estados da região norte à sua capital. Roraima, Boa Vista, Pará, Belém, Acre, Rio Branco, Tocantins, Palmas, Amazonas, Manaus, Rondônia, Porto Velho e Amapá, Macapá. Segunda questão. Escreva abaixo as principais características populacionais da região norte. A densidade demográfica da região norte é a menor de todas as regiões brasileiras. A maior parte da população da região norte é descendente de povos indígenas, mas com o aumento populacional ocorrido nos últimos anos, nota-se a forte presença de caboclos. Terceira questão. Em que áreas da região norte ocorre uma maior concentração de pessoas? O maior contingente populacional ocorre nas áreas urbanas, especialmente nas capitais e nas margens dos rios, onde vivem as populações ribeirinhas. Quarta questão. Sobre os aspectos físicos da região norte, responda as perguntas a seguir. Letra A. Quais são as principais formas de relevo encontradas na região norte? São as planícies, as depressões e os planaltos, predominando os terrenos de baixas altitudes. Letra B. Qual é a principal planície da região norte? A principal planície da região norte é a planície amazônica, que possui diversas áreas inundadas pelo rio Amazonas e seus afluentes. Letra C. Escreva abaixo as características climáticas da região norte. O clima predominante é o equatorial, cuja característica principal é ser quente e úmido, ocasionando grande evaporação das águas dos rios e a evapotranspiração dos seres vivos ao longo do dia. Também é comum a ocorrência de chuvas de convecção ou chuvas de hora certa. Letra D. Qual é a principal bacia hidrográfica da região norte? É a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Letra E. Descreva abaixo a vegetação da região norte. A maior parte da região norte é coberta por uma floresta umbrófila densa, correspondente à floresta amazônica, que é uma floresta tropical fluvial. Na parte norte da região, é possível encontrar a savana estépica, correspondente aos campos de Roraima, e no sul da região, ocorre o contato entre diferentes tipos de vegetação. Quinta questão.
Complete o quadro abaixo com o nome dos países e dos estados que fazem limite com a região norte. Ao lado norte, né, da nossa região, fica a Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e a Guiana. No sul, fica Mato Grosso, Goiás e Bolívia. Ao leste, fica Maranhão, Piauí e Bahia. E ao oeste, Peru e Colômbia. Sexta questão. Leia o texto e responda. A devastação da floresta amazônica. A devastação da floresta amazônica tem aumentado devido à expansão de atividades agropecuárias da região. Os fazendeiros derrubam a vegetação e provocam queimadas com o objetivo de aumentar ou renovar as áreas de cultivo e de pastagens. Porém, algumas vezes as queimadas ficam incontroláveis e destroem grandes áreas da floresta, deixando a flora e a fauna em risco de extinção. Letra A. Por que a devastação da floresta amazônica tem aumentado? Devido à expansão de atividades agropecuárias na região. Letra B. Qual é o objetivo dos fazendeiros ao derrubar a vegetação e provocar queimadas? O objetivo é aumentar ou renovar as áreas de cultivo e de pastagens. Letra C. O que a destruição da floresta amazônica pode ocasionar? Pode colocar a fauna e a flora em risco de extinção. Sétima questão. Observe as fotos a seguir e marque aquelas em que as pessoas apresentam características físicas comuns da população da região norte. Primeira imagem tem os índios, podem marcar o X. Na segunda imagem tem um casal onde a mulher e o filho são loiros, são de pele branca. Não. Na terceira imagem tem uma imagem de negros. Não. E na última imagem tem um índio, né, com a índiazinha, que é sua filha, no ombro, sim. Então, as imagens que relembram as características físicas popular da região norte é a primeira e a última imagem. Oitava questão. Relacione os tipos humanos e as suas características. Letra A. Ribeirinhos. Vivem nas margens dos rios e, em geral, residem em palafitas. B. Seringueiros. Dedicam-se à extração do látex da seringueira. Letra C. Barqueiros. Praticam a pesca e movem o comércio interno. Letra D. Vaqueiros. Vivem nos campos em Roraima e em alguns locais da ilha de Marajó. Então, a ordem vai ficar B, A, C, D. Nona questão. Marque as alternativas econômicas de maior destaque na região norte. É o extrativismo, a indústria e o ecoturismo. Décima questão. Em virtude de que o extrativismo é tão importante para a região norte? Em virtude da imensa diversidade de flora e fauna da floresta amazônica. 11º. Escreva abaixo uma consequência negativa do desenvolvimento da pecuária na região norte. Sem dúvida, é o desmatamento. 12º. No 12º, ele pede para que complete as lacunas das afirmativas a seguir. Letra A. A agricultura é marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. Letra B. A extração de ouro em Serra Pelada faz parte do extrativismo mineral da região. E letra C. Há também extração de ferro na Serra dos Carajás. 13º. Pesquise e responda. Por que a região norte é a menos habitada do Brasil? Eu coloquei uma sugestão de resposta aí. Devido à presença florestal marcante que dificulta o povoamento e o acesso à região. 14º. Observe as fotos da região norte e escreva o nome das atividades econômicas que estão sendo realizadas. Ao final, pesquise e escreva como cada uma delas está relacionada à floresta. Primeira imagem, nós temos a agricultura. A relação dela com a floresta é o desmatamento para estabelecer áreas de plantio. E a última imagem, né, é o extrativismo. A extração da vegetação da floresta
e a extração de animais por meio de caça e da pesca. Agora nós vamos aprender o nosso último assunto de hoje, a cultura da região norte. Durante o ciclo econômico de extração de borracha, a região norte recebeu diversos migrantes que contribuíram não apenas para o desenvolvimento dos centros urbanos, como também para a cultura da região. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. Na região norte, há danças, lendas, gastronomia, artesanato e folguedos característicos. Algumas danças típicas são a marujá, o carimbó, a ciranda e o boi-bumbá. No folclore é possível encontrar inúmeras lendas indígenas, como a da Iara, do caboclo, da cobra norato, da sapucaia rouca, do barba ruiva, da vitória régia, do curupira e do uirapuru. Com uma gastronomia muito própria, a região norte manteve muitas tradições da culinária indígena. O pato ao tucupi, a caldeirada de tucunaré, a maniçoba, o tacacá e a tartaruga ensopada, entre outros, fazem parte do cardápio tradicional da região norte. Também no artesanato, a presença indígena é muito forte. Peças feitas com palha e cerâmica são bastante comuns na região, com destaque para a arte marajoara. Além dos folguedos típicos das tribos indígenas, há outros que são muito populares na região, como o Círio de Nazaré em Belém e o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Este último consiste numa disputa entre o boi garantido, no qual predomina a cor vermelha, e o boi caprichoso, no qual predomina a cor azul. O desfile acontece no mês de junho e tem atraído muita gente. Agora que já aprendemos, agora vai ser vocês que vão responder da página 109 até a página 112. A página 109 vocês vão responder de acordo com o livro. Já da página 110 a 112 vocês vão colocar respostas pessoais, tá bom? Beijos e tenham um ótimo dia.